E aí, você já foi fazer um sapatinho que tinha a solinha de 9 centímetros e quando você terminou a solinha já tinha 9 centímetros e meio ou 10? Você já foi fazer a solinha de 12 centímetros e quando viu só tinha 10 centímetros de solinha? Então, se isso já aconteceu com você, esse vídeo é para você. Calma, pessoal, não se assustem com a quantidade de materiais. Eu sou Luciane Leite e a nossa aulinha de hoje não vai ser de passo a passo, não vai ser de receita. A aula que eu preparei para vocês hoje é uma aula muito importante sobre um assunto que tem travado muitas crocheteiras, principalmente aquelas que fazem trabalhos por encomenda. E eu, no início, me travava bastante. Mas hoje nós vamos desvendar alguns mistérios, tá? Olha, a gente tem uma dificuldade, né? E muitas pessoas ainda enfrentam essa dificuldade e são travadas por isso. De repente você vê um sapatinho muito bonito, tá? E você quer fazer a cópia daquele sapatinho, você quer reproduzir aquele sapatinho, tá? Então, aquele sapatinho que você vê lá no tamanho de 0 a 3 meses, né? Que seria a solinha de 9 centímetros, de repente você vê aquele sapatinho e você vai fazer aquela receita. Então, quando você já inicia aquela solinha e você termina a sua solinha não deu 9 centímetros. E você quer para um bebezinho de 3 a 6 meses, de 0 a 3 meses, aliás. Então, você quer uma solinha de 9 centímetros e a sua solinha deu 8 centímetros. Deu 8 centímetros e meio, deu 10 centímetros, mas não dá 9 centímetros. Então, eu estou preparando uma série de vídeos para passar para vocês. Eu não vou dar todo em um vídeo só para que ele não fique muito longo, mas eu vou fazer uma série de vídeos para que você consiga entender o motivo da sua solinha não está dando exato os 9 centímetros ou os 10 centímetros que você quer. Da sua solinha não está dando a medida exata que você quer. E como você pode resolver isso? Então, eu vou passar para você todo esse conceito, né? Por que está acontecendo e como você pode resolver. Então, eu gosto muito de passar os conceitos. Se eu passo só a receita, quando aparecer uma dificuldade, você não vai poder, não vai conseguir consertar. Se eu passo o conceito do porquê e como consertar, você vai sempre ter como resolver. Então, os tamanhos dos sapatinhos nunca vão ser problemas para você. Por isso que eu sou apaixonada por exatas, né? Porque exatas são exatas, né? Então, para qualquer direção que você for, 2 mais 2 sempre vai ser 4, né? Então, quando a gente aprende uma fórmula, quando a gente aprende o conceito, para qualquer lado que a gente for, a gente vai ter aquele mesmo resultado. Então, eu vou passar para vocês, né, os motivos que isso pode acontecer e como a gente pode resolver. Então, você vai conseguir fazer qualquer modelo de sapatinho, né, com qualquer tipo de linha, você vai conseguir fazer o seu sapatinho, ok? Não vai ficar presa, limitada só aquele fio da receita, daquele vídeo, não vai ficar limitada só aquela quantidade de pontos, entendeu? Então, a gente vai ter essa série e aí a gente vai descobrir algumas coisas. Então, acompanhe a série, preste bem atenção e você não vai mais ter dificuldades para fazer o seu sapatinho, ok? Então, vamos lá para a primeira dificuldade que pode estar acontecendo. O primeiro problema, aliás, que pode estar acontecendo. Então é o seguinte, antigamente, né, nos meus primeiros vídeos, assim que eu comecei a fazer modelos pela internet, né, então eu escutava muito se falando em tensão de ponto, né, sempre eu via aquela história de tensão de ponto. Então eu não gostava muito dessa história de tensão de ponto, mas acredite, gente, é super importante. Um dos problemas, o primeiro problema que pode estar acontecendo é justamente a tensão de pontos. É assim,
a gente acha complicado, mas assim, eu não gostava dessa história de tensão de pontos justamente porque eu entendia que a diferença de tensão de pontos era só entre a pessoa do vídeo e eu, tá? Então era essa. Aí eu entendia que todas as minhas solinhas teriam a mesma tensão de ponto, a minha tensão de ponto. Ou seja, eu entendia que a minha tensão de pontos era uma tensão de ponto padrão, né? Diferente da tensão de ponto da professora que eu assistia na internet, uma das. Então, eu entendia que só tinha essa diferença de tensão de ponto entre as duas pessoas, né? Entre as pessoas. Só que não é isso. Quando eu entendi que tensão de pontos não é só referente a outra pessoa que está fazendo o sapatinho, que eu estou seguindo o modelo e eu, isso mudou a minha vida. Então, tensão de ponto, quando a pessoa fala sobre tensão de ponto, isso é muito importante e é um dos motivos. A tensão de ponto varia de você para você mesma. Ou seja, eu já fiz uma solinha de 10 centímetros, fiz outra solinha de 10 centímetros e elas, aliás, a receita era de 10 centímetros, mas deram medidas totalmente diferentes. Ou seja, vamos lá. Primeiro motivo para a tensão de ponto te dar medidas diferentes. Por exemplo, se eu andar no ônibus, no balanço do ônibus, crochetando uma solinha, tá? Eu vou por mais força, porque eu estou com tensão naquele momento, né? Porque eu estou no ônibus, eu estou colocando mais força, colocando mais firmeza naquela linha, segurando com mais força meu ponto, para que no balanço do ônibus a agulha não pule da linha, a agulha não pule da minha mão e caia, né, no assoalho do ônibus. E eu estou segurando com mais firmeza a minha linha, a minha peça. Então, eu estou com muita firmeza ali, eu estou colocando muito mais força. Então, tensão de ponto nada mais é do que a força, a tensão que a gente coloca na agulha e na linha. Então, eu estou prendendo mais firme a minha linha e puxando o meu ponto com mais firmeza e mais arrochadinho vai ficar o meu ponto. Então, quando todos os meus pontos ficarem bem arrochadinhos, a minha medida, a minha medida de solinha, ela vai dar bem menor, porque os pontos vão estar todos tensionados. Então, a minha medida vai ficar menor. Se eu fizer o outro pezinho da solinha no meu sofá, assistindo TV, né? Ali bem calma, bem tranquila, ou não assistindo nada, mas ali, ó, tranquila, bem devagarzinho, eu vou soltar mais o fio, eu vou trabalhar mais lentamente e isso vai me causar um ponto mais largo. Causando pontos mais largos, mais folgados, essa minha solinha vai ficar maior. Os pontos vão ficar mais altos, mais largos, mais folgados e ela vai ficar uma solinha maior. Se eu tiver a 20 minutos de sair de casa, mas tiver que deixar uma solinha pronta, a rapidez com que eu faço aquela solinha também vai me causar uma tensão de ponto mais apertada. Então, eu não posso medir, não tem uma medida que diga para você, numa escala, né? O tanto de força que eu uso sentada no sofá calmamente, o tanto de força que eu use apressada, ou tanto de força que eu use dentro de um ônibus, não tem medida. Então, o que eu aconselho para você, se você vai fazer uma encomenda de um par de sapatinho, faça as duas solinhas na mesma situação. Se você começar uma solinha, não dê continuidade ao sapato e depois, em outro dia, em outra situação, comece a outra solinha e dê continuidade ao outro pé. Não faça isso. Não inicie o corpinho do pé sem antes ter a outra solinha feita na mesma situação. Então, o meu primeiro conselho é: faça as duas solinhas no mesmo instante. Terminou essa, passe para essa. Se de repente
você fez essa daqui, calma, tranquila, e de repente a hora avançou, você tem que parar e fazer o jantar, fazer alguma coisa, então você já tem que fazer a outra solinha mais apressada, então não faz. Então não faz porque a outra vai ficar muito com atenção de ponto alta, você vai estar mais apressada. Então eu diria para você, em outro momento, sim, em outro momento que você esteja tão tranquila, tão calma, na mesma situação que fez a primeira, faz a segunda. Então, se você tiver, o segundo conselho é: procure sempre fazer o seu crochê calma, tranquila, né? Trabalhos de crochê apressados nunca é bom, porque você acaba esquecendo um ponto do aumento, você acaba pulando um ponto, fazendo o outro. É assim, trabalho manual requer muito cuidado, muita atenção, muito carinho. E assim, tudo feito com atenção e carinho sempre vai dar muito certo. Então, nas próximas aulas nós vamos aprender, né, outros motivos que podem fazer isso acontecer, mas nessa aulinha, que é bem rapidinha, nós vamos ficar com esta dica muito importante. Então, não perca as próximas aulas, porque vem mais dicas e dicas que valem ouro, dicas de milhões. Então, para demonstrar sua gratidão pela dica, deixa teu like, não sai do vídeo sem deixar o teu like, ativa os sininhos das notificações para você não perder nenhum desses vídeos que vão vir nessa série. Então, vou ainda explicar para vocês nos próximos vídeos, só para vocês terem uma ideia, essas 3 solinhas, elas são a mesma receita, só mudei aqui o material. E aí vocês vão entender depois quais os materiais, né, que eu usei, as agulhas, os fios, né, como a gente pode também resolver o problema dos tamanhos através dos materiais, tá? Então, se você gostou, não esquece, deixa teu like, deixa teu joinha aí e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!